Como resolver um sudoku? Dominando o básico. Conheça o esquema. O sudoku típico consiste de uma tabela de 9 quadrados grandes, e cada um dos quais contém 9 quadrados pequenos. Alguns desses quadradinhos são preenchidos com números de 1 a 9. Quanto maior a dificuldade do sudoku, menor a quantidade de espaços previamente preenchidos. Os quadrados grandes são contornados por uma linha mais espessa e os menores por uma mais fina. Em certos quebra-cabeças, os quadrados maiores são pintados revezadamente, como um tabuleiro de xadrez. Observe linhas e colunas. A regra fundamental do sudoku é que toda linha e toda coluna deve ser preenchida com algarismos de 1 a 9. Isso significa que um mesmo número nunca aparecerá duas vezes na mesma linha ou coluna. Preste atenção aos números dos quadrados grandes. Do mesmo modo, os quadrados grandes são preenchidos com números de 1 a 9. Como há apenas 9 compartimentos em cada um deles, aqui também cada algarismo só poderá figurar uma vez. Portanto, se já existe um número 2 em um determinado quadrado grande, você não poderá usá-lo nesse quadrado outra vez. Use lápis em vez de caneta. Todo jogador de sudoku comete enganos que, quando feitos à caneta, acabam por transformar a tabela numa bagunça. O lápis, por outro lado, permite que esses erros sejam apagados. Começando com as dicas simples. Procure um quadrado grande com um único espaço vazio. Caso encontre um, será fácil preenchê-lo. Basta descobrir qual número ele ainda não tem. Se, por exemplo, esse grande quadrado tem todos os números de 1 a 3 e de 5 a 9. O número que falta é 4. Procure linhas e colunas com um único espaço vazio. Corra o dedo por cada linha e coluna, tentando descobrir se alguma delas apresenta apenas um compartimento vazio. Se você descobrir alguma, basta descobrir o número que falta e anotá-lo. Se a coluna tem os números de 1 a 7 e o 9, você saberá que 8 é o número que falta. Examine linhas e colunas para preencher os quadrados grandes. Analise 3 quadrados grandes que estejam lado a lado. Veja se algum número aparece neles duas vezes. Tome nota das fileiras em que esse número aparece. Ele precisará estar na fileira e no quadrado grande onde ele ainda não aparece. Pode ser que 2 dos 3 espaços dessa linha no quadrado em questão estejam preenchidos, facilitando muito a tarefa. Se o 8 aparece em 2 de 3 grandes quadrados de uma mesma linha, tente determinar onde ele aparecerá naquele que ainda não o tem. Ele só poderá estar num dos 3 espaços da linha em que ele ainda não aparece. Leve em conta as fileiras perpendiculares. Depois de aprender a avaliar linhas e colunas vizinhas, é hora de usar as fileiras perpendiculares. Retomemos a hipótese anterior, mas com uma pequena diferença. Você descobre em que quadrado grande tem de colocar o número, mas há 2 espaços vazios possíveis em vez de apenas um. Nesse caso, bastaria olhar as fileiras a que esses 2 espaços pertencem. Se o número que você quer atribuir já estiver em uma delas, daí se segue que o número só pode ser colocado no outro espaço. Analise os números isolados. Ou seja, se um mesmo número se repete na tabela várias vezes, será fácil descobrir onde colocar as demais instâncias dele. Digamos que já há vários números 5 na tabela.
Empregue as técnicas expostas acima. Descobrir os lugares do maior número possível de 5 restantes. Empregando técnicas avançadas. Analise uma fileira de 3 quadrados grandes. Outra opção é analisar os quadrados grandes da mesma forma que se analisam linhas ou colunas. Escolha um número qualquer e veja se consegue descobrir a localização dele nos 3 quadrados. A título de exemplo, pense no número 6. Veja quais linhas e colunas, dentro desses 3 quadrados grandes, já contam com ele. Baseie-se nessas informações para deduzir a localização dos números 6 restantes. Escreva os números a lápis. Quanto maior a dificuldade, menos essas técnicas o ajudarão a resolver o quebra-cabeças. Nesse caso, será preciso anotar os candidatos possíveis a cada quadradinho. Sempre que houver uma grande possibilidade de um número pertencer a um determinado espaço, anote-o no canto deste. Você pode anotar 3 ou 4 números no mesmo quadrado à medida que avança na solução do quebra-cabeça. Conforme você resolve o sudoku, elimine todas as possibilidades para cada quadradinho até chegar a apenas uma, que você poderá anotar permanentemente. Faça verificações frequentes, conforme os espaços são preenchidos. Analise de novo a tabela para descobrir os números remanescentes. Sempre que você descobre a posição de um novo número, passa a ter mais informações para trabalhar, facilitando a resolução do quebra-cabeça. Submeta a tabela às técnicas acima várias vezes para preencher mais espaços.